Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Hoje o nosso objetivo é compartilhar com vocês o estudo nosso a respeito do livro Os Mensageiros. Especificamente hoje nós vamos fazer um paralelo entre dois capítulos contidos neste livro, o capítulo 17 e o capítulo 27. O capítulo 17, intitulado Romance de Alfredo, e o capítulo 27, O Caluniador. Nós, quem já estudou este livro Os Mensageiros, percebe que Alfredo, a época em que chegou ao nosso encontro esta obra, psicografada por Francisco Cândido Xavier, Alfredo era administrador de um posto de socorro no plano espiritual. Ele, quando aqui entre nós, na condição de encarnado, ele foi casado com Ismael e ele teve 2 filhinhos. Ele também aqui na Terra, Alfredo, ele foi sócio de Paulo. Alfredo e Paulo, eles eram sócios. E até mesmo Alfredo destaca que nesta sociedade envolvia inúmeros interesses em comum. E ele destaca interesses em comum no campo monetário. Alfredo e Ismália, cônjuges, como disse, com 2 filhos. E nós iremos perceber que Paulo, ele se nos tipifica como caluniador. De certa forma, nós poderemos chegar à conclusão que Paulo fulminou de morte a união entre Alfredo e Ismália. Mas será mesmo que Paulo, ele foi o causador desta ruptura? Será mesmo que Paulo fulminou de morte o alicerce, a união conjugal entre Alfredo e Ismália? Repito mais uma vez, será mesmo que foi Paulo o fator decisivo para a ruptura do relacionamento entre Alfredo e Ismália? Ou será que realmente Alfredo se descuidou de seus deveres como marido e como pai? Ele menosprezou as obrigações sublimes de companheiro, de pai, de genitor. Será que ele descuidou, será que ele menosprezou os deveres justos atinentes à relação conjugal, aos interesses de um lar? Ao certo, nós percebemos de forma nítida neste livro que Alfredo certamente não cuidou como devia do seu lar. Tanto é verdade que André Luiz destaca o espírito desprevenido de Alfredo. Meus irmãos, será que aqui no planeta Terra nós nos preocupamos em proteger o nosso lar? Será que existe alguma universidade, alguma escola que nos ensina a proteger o instituto familiar? Será que nós estamos aqui sinceramente envolvidos no propósito de proteger os interesses da família, ou quase sempre nós nos aprisionamos aos interesses materiais? Eu, como vocês sabem, eu estou aqui na Terra momentaneamente exercendo a função de advogado. Estes dias mesmo eu me deparei com uma pessoa que disse que os advogados são especialistas na arte de mentir. Mas eu quero compartilhar com vocês o meu propósito. Ao estudar as obras espíritas, aprimorar o conceito, aprofundar a acepção do termo justiça. E talvez, ao compartilhar com vocês estes 2 capítulos, o capítulo 17, o 17, e o capítulo 27, o 27, talvez vocês possam chegar a conclusões diferentes da que neste momento você esteja alimentando. O caso narrado neste livro Os Mensageiros
nós percebemos principalmente nesses 2 capítulos a falência conjugal entre Alfredo e Ismália. Como eu já relatei, Alfredo e Paulo, eles eram aqui na terra sócios. Ora, Paulo, este sócio, ele começou num determinado momento a investir, a fomentar o propósito ilícito de conquistar a esposa do sócio. Paulo começou a investir no seu propósito indevido de conquistar Ismália, casada com Alfredo. Nós percebemos de forma nítida que Ismália, como esposa responsável, ela fugiu de todas as investidas. Ela não só continuou respeitando o marido, como repito, ela não aceitou as propostas indecorosas, as propostas criminosas advindas do sócio do marido Paulo. Todavia, nós percebemos, e André Luiz nos narra, que a esposa Ismália, ela jamais teve coragem de denunciar ao marido estas propostas, porque nós percebemos de forma nítida que talvez um dos motivos decisivos era que Paulo era sócio do marido. E Paulo, num determinado momento, verificando a ineficácia, a inutilidade de sua atitude criminosa, ele, percebendo que ele não conseguia alcançar o propósito alimentado, ele começou a caluniar Ismália. Ele começou a caluniar a esposa do seu sócio. Melhor dizendo, frustrado, Paulo passou a caluniar Ismália. Ele iniciou um projeto de fomentar discórdias entre o casal, buscou envenenar o espírito desprevenido de Alfredo, e aqui é que eu destaco para vocês que André Luiz ressalta isso. Alfredo, um espírito desprevenido. Ele começou a praticar esses intentos e de forma clara e ostensiva, Paulo, ele se encontra tipificado no crime de calúnia. Infelizmente, Alfredo, desprevenido, ele deu crédito às calúnias de Paulo em torno da integridade moral de sua esposa Ismália. Alfredo chegou mesmo a acusar a esposa, e diante dessas acusações, André Luiz nos narra que ela apenas chorava, mantendo seu silêncio. Infelizmente, Paulo não ficou apenas em calúnias. Ele chegou ao ponto de forjar um flagrante delito. Ou seja, ele chegou ao absurdo. Ele alimentou e colocou em prática um pensamento e ele conseguiu simular um caso de adultério. Ele chegou, e Paulo conseguiu subornar terceira pessoa a fim de que esta pessoa adentrasse de forma criminosa no lar de Alfredo, no lar de Ismália. E este encontro, esta circunstância levou a uma confusão, a um entendimento equivocado da situação. Aquela entrada criminosa daquela pessoa naquele lar tinha como objetivo de dar a entender que entre a esposa Ismália e aquela terceira pessoa havia uma relação adulterina, uma relação criminosa. Diante daquela circunstância, e eu destaco aqui, diante daquele inexistente crime, diante daquele flagrante forjado, Alfredo, ele abandonou a sua esposa. E André Luiz nos relata que tempos depois ela veio falecer com tuberculose. Depois de narrar para vocês este caso, eu quero compartilhar com vocês mais uma vez as 2 perguntas que eu formulei no início deste vídeo. Será que realmente foi Paulo
o fator decisivo para a ruptura do relacionamento conjugal entre Alfredo e Ismália? Não resta a menor dúvida entre nós de que, de fato, Paulo cometeu vários crimes. Mas eu pergunto para vocês, será que ele pode ser mesmo considerado, ou a sua conduta pode ser considerada como fator decisivo para a separação do casal? Ou será que Alfredo, espírito desprevenido, ele se descuidou de seus deveres como marido, como pai, menosprezou o dever de proteger a família, o dever de proteger o seu lar? Não será que Alfredo descuidou das suas obrigações sublimes? Não menosprezou os deveres justos para preservar o instituto da família? Eu compartilho essas perguntas e formulo outro questionamento. Nós somos preparados, educados, instruídos para proteger o nosso lar aqui no planeta Terra ou apenas focamos a nossa atenção, os nossos interesses materiais? Nós percebemos assim de forma nítida, pelo menos isso se nos mostra flagrante, que Alfredo não cuidou do seu lar, tanto que, repito, André Luiz destaca o espírito desprevenido. Mas eu estou ressaltando esta terminologia, essa expressão de André Luiz, não apenas para fundamentar a minha decisão, a minha interpretação. Se você ficar atento, se você analisar detidamente, nós iremos perceber que numa leitura profunda, cuidadosa, nós iremos chegar a essa mesma conclusão. Quantas e quantas vezes nós menosprezamos a bendita oportunidade e às vezes perdemos a presença, a companhia de uma pessoa que realmente é um espírito, trata-se de um espírito nobre. Este livro nos narra, meus irmãos, que Alfredo, no plano espiritual, para retomar, para desfrutar novamente da companhia da esposa Ismália, no plano espiritual, ele tomou a iniciativa de socorrer Paulo. E onde Paulo se encontrava? Encontrava-se, é claro, por conta de seus crimes, não apenas neste vínculo conjugal, porque André Luiz nos relata que ele tinha o hábito de caluniar, de desestruturar, de fomentar discórdia. E ele, Alfredo, tomou a iniciativa de socorrer Paulo nas zonas abismais. Paulo se encontrava em estado de enorme desespero. Alfredo venceu as barreiras, talvez porque ele percebeu que ele, de certa forma, favoreceu as investidas de Paulo em relação ao seu lar, em relação à sua esposa. Alfredo, de forma decisiva, e aqui eu trago o vínculo para vocês com o termo justiça. O que para você pode ser conceituado como justiça? No plano espiritual, o Alfredo, ele venceu barreiras e ele, percebendo que Paulo padecia com as recordações do seu passado triste, tanto que se encontrava nas zonas abismais, percebendo que ele se deparava frequentemente com a sua ficha, com a sua folha corrida criminosa, Alfredo decidiu socorrê-lo. E socorreu Paulo no plano espiritual. Alfredo, de forma cristã, venceu o ódio face ao inimigo. Primeiro, como diz André Luiz, primeiro adquiriu entendimento. Em seguida, passou a sentir piedade. Logo após, como nos relata, como consta neste livro, ele experimentou simpatia. E, logo depois, ele conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime daquele espírito nobre, Alfredo, pelo seu ex-inimigo. Por isso que para muitos a proposta de Jesus Cristo é loucura. Para muitos
a mensagem de Jesus é loucura. De nossa parte, buscamos a sanidade. Buscamos a verdade, por mais dura que ela se nos apresente. E nós, hoje, declaramos, como sempre estamos aqui dizendo, nós abraçamos a proposta cristã, porque nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus Cristo nos ensina a aprender a viver a vida com dignidade. O Evangelho de Jesus Cristo nos ajuda a proteger, não somente cuidar dos interesses alheios, mas a nos proteger. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina e nos convida a aprender a amar. E jamais esqueçamos, meus irmãos, de que, na verdade, aquele que faz algo de errado, aquele que assume uma postura criminosa, ele está trabalhando contra os seus próprios interesses. Jamais esqueçamos do fato de que o criminoso jamais conseguirá fugir da verdadeira justiça universal. Jamais ele conseguirá fugir do crime, porque ele, até mesmo não querendo, ele carregará o crime cometido consigo mesmo. O Evangelho de Jesus Cristo nos convida à retomada de consciência, à lucidez. Para finalizar, eu quero compartilhar com vocês o ensinamento de André Luiz. Veja bem, meus irmãos, André Luiz, o benfeitor espiritual, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, nos ensina que viveremos, de fato, com as criações mais íntimas de nossa alma. Viveremos, de fato, com as criações mais íntimas de nossa alma. Se nós nos amamos, se nós fomentamos e buscamos a autoestima, procuremos fazer aquilo que é certo, protegendo a nós mesmos, protegendo o nosso lar, aprimorando os nossos conhecimentos e, acima de tudo, buscando o apoio do alto, entrando em contato íntimo com nosso Pai, com nosso Criador, e jamais dispensando os ensinamentos e a proteção da espiritualidade maior. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai nos alcancem sempre. Que assim seja.